permite não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos os dias haverei de bendizer e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Digam, povo de Israel, que seu amor é sem fim. Digam, seu sacerdote, que seu amor é sem fim. Digam todos que o temem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu logo de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou trabalhar na vinha. Às 9 horas da manhã,
o patrão saiu de novo. Viu outras pessoas que estavam na praça desocupados e disse: vão também vós para a vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outras pessoas que estavam na praça e disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão disse: vão também trabalhar na vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao gerente: chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber muito mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem tal pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a eles: amigos, eu não fui injusto. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é de vocês e vão para casa. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estão com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, uma breve palavra sobre o dia da Bíblia, ou esse mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus. A primeira constatação que fazemos, e nós temos que bater no peito e pedir perdão, é que uma boa parte do povo católico não tem intimidade com a Bíblia. É um livro muito especial. É um livro de oração. Com a Bíblia, a gente reza. A palavra de Deus é para ser rezada. E segundo, a Bíblia também pede de nós uma dedicação através do estudo. A palavra de Deus é para ser estudada, aprofundada, conhecida. Uma boa parte do povo católico demonstra ou um desinteresse ou de fato uma dificuldade encontrar tempo para se recolher no silêncio
abrir a palavra, abrir a Bíblia, ler a palavra, transformar aquela palavra em oração. Em outro momento, dedicar um tempo maior para ler a palavra, para estudar a palavra, para buscar um curso que a Igreja Católica sempre tem oferecido para o povo católico. Então existem caminhos. Eu, pelo menos, faz umas 2 semanas que eu incentivei a comunidade para participar ontem, sábado de manhã, de um encontro que juntou as 5 paróquias da nossa região para fazer uma manhã de oração e de estudo com a palavra de Deus. Até fiquei surpreso. Cada padre devia levar 20 paroquianos. Não ia dar uns 5, mas no fundo foram 15. Então até fiquei surpreso com a resposta, com a participação da nossa paróquia e da nossa comunidade. E depois, se tiverem oportunidade de perguntar para quem foi, com certeza vão dar um testemunho muito positivo dessa manhã de oração e de manhã de estudo que nós fizemos com a Sagrada Escritura. Então fica sempre um incentivo. No início do mês também fomos convidados, escolha um evangelho, vai lendo um capítulo por dia, vai lendo um pouquinho por vez. Falta de incentivo? Não. Sempre nós procuramos motivar a paróquia, motivar a comunidade a transformar a Bíblia em oração e também buscar estudo, aprofundamento da palavra de Deus. Isso também se dá muito forte através da catequese. Aqueles que estão, tanto as crianças, os jovens, os adultos, aqueles que estão na catequese, nós temos trabalhado muito isso. O livro de oração e a Bíblia como livro de estudo para conhecer, para ter intimidade com o próprio Senhor. E como isso é importante, irmãos. Olha o Evangelho de hoje. Em poucas palavras, como esse Evangelho pode ter um efeito profundamente negativo e como esse Evangelho pode ter um efeito, um fruto profundamente positivo. Se nós pegarmos a história, um patrão sai de madrugada, contrata trabalhadores, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5, e no fim do dia, na hora do pagamento, todo mundo recebe uma moeda de prata. Então prestemos bem atenção. Um grupo trabalhou o dia inteiro e ganha uma moeda de prata. Um grupo trabalha 1, 2 horas e ganha também uma moeda de prata. Se nós olharmos do nosso modo, do nosso jeito, não é injusto? Ou a gente concorda que quem trabalhou muito e quem trabalhou pouco deve ganhar a mesma coisa? É injusto. Mas eu poderia dizer para a comunidade assim, se está na Bíblia, Deus está dizendo que quem trabalhou muito e quem trabalhou pouco vai ganhar a mesma coisa. Não poderia dizer isso? Está escrito na Bíblia e eu poderia fazer essa afirmação. Nada de revolta, nada de reclamar, porque está na Bíblia. Trabalhou muito ou trabalhou pouco, vai ganhar a mesma coisa. E claro, o sentimento que ficaria dentro da gente seria de revolta e injustiça. Por isso que nós precisamos estudar mais a Bíblia.
Porque para poder entender essa história, é só mergulhando na intimidade da palavra. E aqui nós temos 3 caminhos: a cultura do povo judeu, porque essa história, ela vem da cultura do povo judeu. Então nós precisamos entender um pouquinho da cultura do povo judeu. Por isso que a Bíblia pede de nós aprofundamento. Não é só ler o que está escrito e dizer, é isso que Deus está falando. Não. Conhecer qual é a cultura do povo judeu a respeito de uma história dessa. Depois, qual é a visão do cristianismo, mas de maneira distorcida. Muitos, quando são cristãos, muitos, quando vão ler essa palavra, distorcem o significado do Evangelho. E terceiro, qual é o real sentido dessa história? Então, assim, os primeiros 2, bem rapidinho para a gente entender. No meio do povo judeu, existia no tempo de Jesus principalmente, a seguinte cultura, a chamada religião dos méritos. O que é a religião dos méritos? Pela quantidade de sacrifícios que nós fazemos. Lembra lá que o povo judeu ia no templo de Jerusalém, o povo judeu sacrificava pombinha, sacrificava cordeiro, sacrificava boi. Então eles acreditavam assim: pela quantidade de sacrifícios é que nós alcançaríamos a graça de Deus. Uma situação muito complicada, porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar uma pombinha, um cordeiro, um boi, ir ao templo de Jerusalém, fazer um sacrifício para alcançar a graça de Deus. Mas é a chamada religião dos méritos. Só recebe a graça de Deus quem de fato consegue fazer os sacrifícios. Então, nessa situação, os ricos se saíam muito bem, mas os pobres se davam muito mal. Porque os ricos podiam comprar pombinha, cordeiro, boi, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes precisassem. Então, os ricos sempre teriam a graça de Deus, teriam os méritos, a religião dos méritos. Eu fiz o sacrifício, então Deus abençoa. Eu fiz o sacrifício, então a graça de Deus vem. Enquanto que os pobres, que nada podiam comprar desses animais, nada podiam oferecer no templo de Jerusalém, então nada de graça, nada de bênção de Deus na vida. Os méritos. Só ganha quem é capaz de fazer ou oferecer o sacrifício. Depois, a visão cristã, de maneira distorcida, mas que muita gente carrega até de maneira inconsciente. O empregado trabalhou de madrugada, depois outro 9 horas, depois outro meio-dia, depois outro 3 horas da tarde e depois o outro 5 horas da tarde. É aquela pessoa que pensa assim: eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu casei na igreja, então eu tenho os direitos da graça de Deus na minha vida, porque eu sou batizado, porque eu tenho a crisma, porque eu fiz primeira comunhão, porque eu casei na igreja, então Deus tem que me abençoar. Eu sou uma pessoa que carrego todos os sacramentos, então Deus tem que me abençoar, a sua graça na minha vida. E se as coisas não acontecem, alguns cristãos católicos até brigam. Mas eu casei na igreja, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu vou na missa todo final de semana, eu comungo sempre. Por que Deus está permitindo isso na minha casa? Eu sou batizado,
Por que essas coisas vieram no meio da minha vida e da minha família e do meu trabalho? Religião dos méritos. Porque eu tenho isso, aquilo outro, porque eu fiz isso, aquilo. Então Deus tem que dar a graça, Deus tem que dar a bênção na minha vida. Tudo pelo caminho torto. Era uma visão do povo judeu, distorcida, equivocada. É uma visão ainda hoje presente em muito cristão, em muito católico, uma visão distorcida, equivocada. Olha a beleza que está escondida nessa história do Evangelho. Olha como é importante conhecer e estudar a Bíblia para realmente entender o que Deus está dizendo. E eu diria, a primeira leitura tem uma frase muito importante: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Temos que lembrar sempre disso. Não é o que a gente pensa, não é aquilo que a gente acha. É o pensamento de Deus, não o nosso pensamento. Não é o caminho que nós queremos, é o caminho que Ele tem para nós. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O patrão é o próprio Deus. Essa figura do patrão é a figura de Deus. E o patrão saiu logo de madrugada, depois às 9, depois do meio-dia, depois às 3, depois às 5. Quer dizer que Deus está sempre indo ao nosso encontro. Deus vem constantemente ao nosso encontro. Seja aquela pessoa de idade mais pequenina, uma criança, seja uma pessoa que é adolescente, que é jovem, que é adulto, que é idoso. Essas horas, na verdade, indicam o tempo da vida. Não importa qual é o tempo da vida, Deus vem sempre ao nosso encontro. E Ele está sempre nos chamando para fazer parte da sua vinha, ou para trabalhar na sua vinha. O que isso quer dizer? Deus nos chama para entrar no seu reino. Deus nos chama para participar do reino dele, do reino dos céus, do reino de Deus. O Senhor está sempre chamando, e não importa, como disse, seja a criança mais pequenina, seja a pessoa mais idosa, chamando, sempre vindo ao nosso encontro. Em seguida, um outro ponto importante: no final do dia, aquele que trabalhou logo cedo e aquele que trabalhou poucas horas receberam uma moeda de prata. Porque na verdade o pagamento que Deus tem, e essa palavra é horrível, porque Deus não tem que pagar nada, mas a única coisa e a mais importante coisa que Deus tem para nós é a sua graça e a sua bênção. Então não importa se a pessoa começou logo cedo, o que ela ganha? Uma moeda significa ela ganha a graça e a bênção de Deus. Se ela começou a caminhar com Deus logo cedo, logo criança, o que ela ganha? A graça e a bênção de Deus. E se aquela pessoa não teve oportunidade de conhecer, sei lá, cada um tem a história, a família não ajudou, se perdeu na vida, tanta coisa pode acontecer, e ela conhece no entardecer da vida, na última hora da vida, porque o que ela vai ganhar, o que ela vai receber? A graça de Deus e a bênção de Deus. Não importa se é cedo ou tarde, sempre o que Deus nos dará
é a sua graça e a sua bênção. E aí alguém poderia dizer assim: padre, então vou largar de vir na igreja, vou parar de rezar e eu deixo para a última hora, porque não importa se eu comecei cedo ou se eu comecei tarde, no fundo é a graça e a bênção de Deus que a gente recebe. Então vou parar por aqui e deixo, quando chegar a última hora, eu busco e recebo a graça e a bênção de Deus. É aí que a gente se engana. É aí que a gente se engana. Porque olha a história. Quem trabalhou o dia inteiro ganhou uma moeda. E quem trabalhou 1, 2 horas ganhou uma moeda. Agora, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o meu caminho não é o vosso caminho. Então, se nós olharmos dessa forma, quem na verdade sai ganhando é quem conhece Deus logo cedo. Já nessa terra, logo cedo, a pessoa vai conhecer a Deus e ela vai passar a vida toda na caminhada e na presença de Deus. Para que deixar para a última hora, se eu posso caminhar com Deus desde o primeiro momento da minha vida, caminhar com Ele sempre, aqui nessa terra e depois por toda a eternidade? Nós poderíamos dizer que quem sai perdendo é quem deixa para a última hora, mas na verdade não sai perdendo, porque independente de cedo ou tarde, nós vamos receber a graça e a bênção de Deus. Mas com certeza, é muito melhor conhecer o Senhor logo cedo, é muito melhor caminhar com o Senhor desde a origem da nossa vida, do que deixar para depois. Feliz aquele que responde o chamado do Senhor e caminha com Ele desde sempre. Hoje em dia, a gente escuta alguns pais, algumas mães dizer assim: eu não vou trazer o meu filho para a igreja, ou eu não vou batizar o meu filho. Deixa, quando ele crescer, quando ele tiver 20, 30 anos, ele escolhe o que ele quer da vida dele, a religião dele, a fé dele. Irmãos, se é tão bom conhecer Deus logo cedo, por que eu vou deixar para oferecer a graça de Deus para o meu filho ou para a minha filha depois de 20, 30 anos? Se feliz é aquela pessoa que conhece o Senhor logo cedo e vive com Ele logo cedo nessa terra, por que eu vou deixar para depois? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Olha só, se a gente só tivesse na historinha, nós sairíamos daqui com revolta e falando de injustiça. Agora, entendendo melhor essa palavra, o que fica conosco é a certeza de que Deus nos ama sempre, porque não importa se é cedo ou tarde, Ele vem sempre ao nosso encontro. E que Deus não é injusto, porque seja logo cedo ou logo tarde, Ele sempre vai nos dar a sua graça e a sua bênção. Somos a igreja do pão, o pão repartido, da graça e da paz.
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos, no caminho da fé, alcançar um dia a glória do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós vivemos e nos movemos. E ainda caminhando neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, como também possuímos a certeza da vida futura. Na presença do Espírito Santo, esperamos um dia alcançar a Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, nós proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Está sempre chamando, não importa se é logo cedo, não importa se é no entardecer da vida, Deus está sempre chamando. Não tenhamos o coração fechado, não criemos barreiras, mas pelo contrário, abertura de coração, abertura dos nossos braços, para sempre fazer a vontade do Senhor. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Feliz quem responde o chamado do Senhor logo cedo, porque mais e mais vai viver na sua graça, na sua bênção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Venha abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz, vive em ti, Senhor.
voz, proclamar-lhe a vida em paz, porque aquilo que o mundo ensina. Sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Ler a Bíblia como livro de oração, estudar a Bíblia para conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Invoca o Senhor e Ele estará perto. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, Santa Messias, rogai-nos seu manto todo anil, paz a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.